Eu cresci ouvindo histórias sobre a caipora. Eram contos sussurrados ao pé do fogo, narrativas que se misturavam com o som dos grilos e o cheiro de terra molhada. Minha avó dizia que ela não é apenas uma lenda, é um espírito antigo, muito mais antigo que nós. Uma força que nasceu com a própria floresta. Antes da chegada dos primeiros navios europeus, em uma terra que ainda não se chamava Brasil, essa crença já pulsava forte. Os povos tupi acreditavam que a mata respirava e que certos lugares tinham donos invisíveis. Eram os guardiões dos rios, das árvores e dos animais. Entre esses donos, estava ela. A palavra caipora vem de caapora, habitante do mato. Uma definição simples para uma entidade complexa. Para os tupi, ela era protetora dos animais e do equilíbrio da floresta. Não era vista como um demônio, mas como uma juíza implacável da conduta humana. Ela garantia que a caça fosse apenas para o sustento, e que a floresta fosse respeitada como um lar, não como um recurso a ser explorado. Quando os colonizadores chegaram, o medo ganhou novos contornos. Cronistas como José de Anchieta registraram sua figura no século XVI, tentando compreender o pavor que ela inspirava nos homens que desbravavam o território. Ele descreveu noites em que os caçadores ouviam assobios que vinham de todos os lados e passos rápidos que nunca deixavam pegadas. Eram sons que pareciam zombar da coragem deles, lembrando-os de que ali eles não eram os mestres. Os bandeirantes, homens duros, acostumados a enfrentar onças e tempestades, tremiam ao mencionar aquilo que caminhava na mata sem ser visto. Eles a descreviam como uma figura pequena, de cabelos vermelhos e pele escura, montada em um porco do mato gigante. Uma imagem que se tornou sinônimo de mau presságio. Eles falavam de uma figura que invertia trilhas e enlouquecia quem ousasse caçar mais do que precisava. Criava ilusões, alterava caminhos, fazia o caçador andar em círculos até a exaustão. A floresta, antes um mapa de sobrevivência, se tornava um labirinto mortal. A punição não era a morte, mas a loucura, o terror de se perder para sempre. Para mim, eram apenas ecos de um passado distante, o folclore de um Brasil que já não existia. Eu achava que eram só histórias, até viver a minha. Foi numa noite de agosto, quando eu trabalhava como guia nas matas do interior de Minas. Era um ofício que eu amava, mas que exigia respeito. Os mais velhos sempre diziam que a floresta tem memória, e naquela noite eu senti o peso dessa memória em cada sombra. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas, e o vento batia como se sussurrasse avisos antigos, histórias que a terra se recusa a esquecer. Eu caminhava sozinho, refazendo uma trilha que seria usada por um grupo no dia seguinte. A floresta estava silenciosa demais, um silêncio pesado, anormal. Não havia o som dos grilos, nem o coachar dos sapos. Era como se toda a vida ao meu redor tivesse prendido a respiração, esperando por algo que eu ainda não conseguia ver. Meu coração começou a bater um pouco mais forte, um instinto primitivo me dizendo que eu não era bem-vindo ali. Então ouvi o assobio. Não era som de pássaro noturno, que eu conhecia tão bem. Não era o vento se espremendo por entre as frestas das rochas. Era um assobio curto, agudo, mas inteligente. Tinha uma cadência, uma intenção clara. Como se me chamasse, me testasse, me atraindo para mais fundo na escuridão. Cada fibra do meu ser gritava para eu voltar, mas a curiosidade, essa falha humana, me manteve ali, paralisado. Foi então que a vi. Uma silhueta pequena, mas com uma presença que preenchia a clareira inteira. A pele era avermelhada como brasa recém-extinta, e os cabelos desgrenhados, negros como a noite, caíam até a cintura.
mas foram os olhos. Os olhos pareciam feitos de fogo amarelado, duas chamas vivas que me fitavam da penumbra. Ela montava um porco do mato escuro, um queixada enorme, maior do que qualquer um que eu já tivesse visto ou ouvido falar. O animal era uma massa de músculos e pelos negros, e se movia com uma graça fantasmagórica, como se não pisasse no chão, deslizando sobre as folhas úmidas sem fazer um único ruído, e eu congelei. O ar saiu dos meus pulmões, e o frio que senti não era da umidade da noite, era o medo puro, ancestral, porque ela não olhava para mim, não para o meu rosto, nem para a minha lanterna. Ela olhava através de mim, como se enxergasse a minha intenção, o meu propósito ali, o machado que eu carregava na mochila, não para defesa, mas para abrir caminho. Ela via a civilização que eu representava, a ameaça que eu era, mesmo sem querer. Naquele momento, eu não era um guia, eu era um invasor. Naquela noite eu entendi por que os antigos temiam seu olhar. A caipora não julga o homem, ela julga a alma. E a minha, naquele instante, foi considerada culpada. A presença da caipora não se limita a uma única região. Ela é citada nas florestas do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Cada povo indígena lhe dava um nome ou detalhe diferente, mas todos concordavam. Ela é guardiã. Cronistas portugueses como Pero de Magalhães Gandavo registraram que os indígenas acreditam em um duende do mato, pequeno e vivo, que guarda os animais. Já os bandeirantes falavam dela como o demônio da mata, capaz de confundir até os rastreadores mais experientes. Em alguns lugares, dizem que ela surge quando alguém fere um animal por pura crueldade. Em outros, aparece apenas como aviso para quem anda onde não deveria. Nunca igual, nunca previsível, mas sempre vigilante. Depois daquela noite, eu pensei que nunca mais veria a caipora. A vida seguiu seu curso, as estações mudaram, e a lembrança daquele encontro se tornou uma história que eu guardava apenas para mim, um segredo sussurrado entre as folhas. Eu continuei meu trabalho como guia, levando pessoas para o coração da mata, sempre com um respeito renovado, uma cautela que antes eu não possuía. Mas eu estava errado. A floresta tem memória, e seus guardiões não dormem. Meses depois, guiava um grupo pequeno de fotógrafos, entusiastas da vida selvagem. Eu expliquei as regras, a etiqueta da floresta. Mover-se em silêncio, não deixar rastros, e acima de tudo, não perturbar os animais. Um deles, no entanto, ignorou minhas recomendações. Ansioso pela foto perfeita, ele disparou o flash direto na cara de um filhote de coati que nos observava curioso. A mata inteira pareceu estremecer. Não foi um vento comum. Foi uma exalação, uma onda de descontentamento que passou por nós, gelando a pele. Os pássaros se calaram de uma só vez. E então, o assobio voltou, alto desta vez, irritado. Não era mais um som que se misturava à floresta, era uma nota dissonante, uma advertência clara e afiada que cortava o silêncio. O ar ficou denso, pesado, como antes de uma tempestade. A umidade parecia se agarrar a nós, e cada respiração era um esforço. O cheiro de terra molhada e ozônio preencheu o ambiente. Vi apenas um lampejo, o brilho âmbar daqueles olhos, observando por entre a folhagem. Um instante, nada mais. Mas foi o suficiente. E então, o fotógrafo tropeçou, como se uma raiz invisível o tivesse agarrado. Ele caiu e, em pânico, jurou ter visto uma criança selvagem, de cabelos vermelhos, correndo em círculos ao redor dele, rindo um riso que não era de alegria. A caipora não aparece por capricho. Ela é a febre da floresta, o sintoma de que algo vai mal. Ela aparece quando o equilíbrio é quebrado, quando a ganância e a arrogância humanas esquecem que são apenas visitantes em um reino muito mais antigo. Os antigos sabiam disso. Os povos originários, como os Tupi-Guarani,
não a viam como um monstro, mas como uma força da natureza, uma protetora a quem se devia oferendas e, acima de tudo, respeito. Os colonizadores e caçadores que vieram depois aprenderam do jeito difícil, perdendo-se em trilhas que mudavam de lugar, tendo suas armadilhas desarmadas e a caça afugentada. E hoje, nós, com nossa tecnologia e nossa pressa, também deveríamos lembrar: ninguém domina a floresta. Suas leis são mais antigas que a humanidade. Ninguém passa despercebido. Cada galho quebrado, cada flash de câmera é notado. E se um dia você estiver na mata e ouvir um assobio vindo de todas as direções, um som que parece nascer da própria terra, não corra. Correr é inútil. Pare, ouça, respeite, peça licença em seu pensamento. Mostre que você não está ali para ferir, porque a caipora, a verdadeira, não a das lendas infantis, mas a guardiã ancestral, ainda está lá. Vigia silenciosa da Mata Atlântica, da Amazônia, de cada pedaço de verde que ainda resiste. E ela não esquece.